Nós não vamos conseguir terminar ele hoje, né? Porque ele é extenso, esse conteúdo, que fala de espaço agrário global, né? Nós vamos falar do espaço agrário no contexto geral, vamos falar também um pouquinho do espaço agrário brasileiro, né? Para a gente poder entender é, esse setor, né? Que é o setor primário da economia, tá? Então, todos os países no globo eles têm esse setor desenvolvido, né? Ou desenvolvido que eu digo assim, eles desenvolvem atividades no setor primário da economia, tá? Porque quando a gente fala setor desenvolvido, a gente também entende um setor tecnológico. E tem como você ter um espaço rural, né? Um espaço agrário tecnológico. O Brasil é um exemplo disso, né? Atualmente nós temos um espaço agrário muito tecnológico, como os Estados Unidos também têm, como a Europa também tem, né? E qual é o objetivo de você ter um espaço agrário desenvolvido tecnológico? O aumento da produtividade, né? Abastecimento de alimentos. Essa era a ideia central, né? Produzir mais alimentos, vender mais para o mundo e dessa forma ali você conseguir acabar com que é a maior das mazelas sociais globais, que é a fome, né? Só que nós sabemos que produtos do espaço agrário, eles são mercadorias, então agregam valor, e isso é impossível, a fome ela ainda existe dentro do contexto global, né? Espaço agrário, em muitas áreas, em muitas regiões, o meio natural passou a ser entendido como mercadoria, isso que eu quero que vocês levem em consideração também. Não é diferente aqui no nosso território. No Brasil, o espaço agrário, o campo, também é levado ali, ou é entendido como uma mercadoria. Isso desde 1850, que é quando a terra passou a ser vendida, deixou de ser doada, ela era doada pelo imperador, e a partir de 1850 ela passou a ser comercializada. Então, a terra ela virou uma mercadoria. Tá? E no contexto global do capitalismo contemporâneo, que é esse que a gente vive hoje, né, a terra ela é uma mercadoria em todas as nações, até nas nações mais pobres, por exemplo, as nações do continente africano, essa terra, esse espaço, também é entendido como uma mercadoria. Beleza? Ah, mas por que uma mercadoria? Porque elas foram vendidas. Então, elas têm ali, elas têm um valor agregado. Tá? Então, elas se tornaram um produto. Tá? Então, no panorama da agropecuária mundial, então, levando em consideração as atividades agrícolas que são desenvolvidas aí, no setor agrário. Né? Então, nós temos ali atividades plantios e nós temos também a criação de animais. Nós vamos falar de todos eles. Então, nós vamos falar de todas as técnicas de cultivo atuais, né? Porque a gente também tem essas técnicas de cultivo, que nós entendemos elas desde a forma mais rústica até a forma mais tecnológica, tanto para o cultivo quanto para a criação de animais. Antigamente a gente criava os animais, né? A gente não, mas os antigos criavam os animais soltos, né? Os rebanhos ali eram controlados pela força humana, né? Pelo trato humano. Tá? Atualmente tem muitos rebanhos que são criados de forma mais intensiva, né? Confinados, para engorda, né? Porque o objetivo é o comércio mais rápido, né? É, vender, né? Produzir, abastecer, tá? Então essa é a ideia da utilização da tecnologia, né? Tanto para a, a prática do cultivo, desenvolvimento dessas atividades agrícolas, quanto para a criação animal, tá? Então nós temos ali, ó, principais características da agricultura nos países com maior desenvolvimento, né, econômico ali, tá? Ou com menor desenvolvimento econômico também algumas características, né? Então, países mais pobres, as tecnologias, né, tanto para o plantio quanto para a criação de animal, elas serão mais rudimentares, mais rústicas, tá? Então, são técnicas arcaicas de cultivo e também de criação de animais. Quando não, eles produzem apenas para a subsistência.
né? O que é subsistência? Nós falamos lá no passado sobre subsistência. Produzir para o próprio consumo, né? Ou produzir para um mercado ali pequeno, local, né? Como acontece aqui, por exemplo, no Brasil, que existe a agricultura de subsistência, que nós também chamamos de agricultura familiar. Tá? A característica ali, ó, técnicas rudimentares. Então, você usa enxadas, arados, né? De tração animal, trabalho familiar. Então, nesses países menos desenvolvidos, subdesenvolvidos, essas são as técnicas utilizadas, né? A presença do trabalho familiar é muito marcante nesses países subdesenvolvidos. Onde que a gente percebe isso? Quando a gente analisa, por exemplo, países como Bolívia, Paraguai, Colômbia, né? Países da América Central, onde a maioria da população ainda está concentrada no campo. Tá? Países onde a maioria da população ainda está concentrada no campo significa que a mão de obra é familiar, a mão de obra é humana ali. Significa que a tecnologia não chegou nesses espaços, tá? Com exceção de uma nação que a gente tem que falar, que é a China. A China, ela não modernizou o espaço agrário dela. E por que ela não modernizou o espaço agrário dela? Porque existe uma grande mão de obra concentrada no campo. E já existe uma grande quantidade de pessoas vivendo nos centros urbanos, né? Uma grande mesmo. Vocês viram aí, essa pandemia ela surge numa província chinesa, não é uma cidade, uma província de 11 milhões de habitantes. Olha, uma província com 11 milhões de habitantes foi difundido esse vírus, né? Então, uma das práticas do governo, isso vem desde o Mao Tse Tung e foi passando para os outros governos, até a atualidade, que é o Xi Jinping no poder, né? E antes foi o Hu Jintao, Deng Xiaoping, então todos eles mantiveram ali a mesma prática. Não mecanizar o campo. E por que não mecanizar o campo? Porque uma vez você mecanizando o campo, você começa a expulsar aqueles trabalhadores do campo para as áreas urbanas. Então, o que já é inchado vai ficar ainda mais inchado. Então, os problemas sociais nas cidades tendem a aumentar. Por isso, o objetivo, né, desses governos é não mecanizar o campo. Essa é a ideia, para manter aquela mão de obra ali, né, permanente, para que ela não migre para as cidades. Tá? Outra prática ali, ó, agricultura itinerante. Então, agricultura itinerante significa o quê? Pessoas que não têm condições de trabalhar com solo, eles vão lá e desmatam uma área onde tem vegetação, onde o solo está nutrido. Ali eles começam a produzir atividades agrícolas. Com o passar do tempo, né, geralmente para subsistência, com o passar do tempo, o solo ele começa a esgotar os seus recursos naturais. E aquele solo fica desnutrido, né? Desprotegido, desnutrido, sem nutrientes. E esse cidadão ele faz o quê? Ele migra para uma área próxima, onde ele começa a fazer tudo de novo. Então essa é a agricultura itinerante. É uma agricultura de migração, ele vai migrando, né? Geralmente próximo às áreas de florestas equatoriais. Muito comum isso na região norte do Brasil. Muito comum isso na região da floresta do Congo, tá? Lá no continente africano. Povos extremamente pobres, não têm condição de trabalhar no solo, vão desmatando e vão entrando ali, né, em outras áreas e assim vão aumentando ou vão expandindo o desmatamento nessas áreas, nessas regiões, tá? Pecuária transumante, né? Então você migra com rebanho durante um período do ano, geralmente período ali onde ocorrem as cheias dos rios, né? Período de chuvas. Muito comum essa pecuária transumante numa região aqui do Brasil e região do nosso estado também, que é a região do Pantanal, tá? Então, tem o período, que é o período do verão, vocês estão acompanhando o Pantanal agora, tá pegando fogo lá, né? Uma extensão muito grande daquele ecossistema que está passando por essa dificuldade agora, né? Muito fogo naquela área. Período de queimada agora no Pantanal lá está bem extensa. Mas na época do verão, com as chuvas mais frequentes na região, a área alaga mais e uma das saídas é você migrar
com o gado para as áreas mais altas, tá? Carol, você quer fazer alguma pergunta? Brito, eu acho que eu não entendi a agricultura Hum. itinerante. Eu tinha entendido Agricultura. no começo sobre queimada, abusivo uso e tal. Só que eu não entendi a parte da migração que você falou. Tá. Então eu vou te explicar de novo. Ó, nós temos, né, nessa agricultura itinerante, imagina uma família, né, ou várias famílias extremamente pobres, né? Eles querem trabalhar no campo, Uhum. mas eles não têm condição, tá? E aí eles vão para onde? Eles vão para as áreas mais férteis. Eu disse, geralmente próximo a essas áreas de florestas tropicais, né, ou equatoriais. Por que isso? Porque é uma área onde o solo está bem rico em nutrientes. Mas vocês sabem, por exemplo, que a área da floresta amazônica, o solo está rico de nutrientes porque tem a vegetação, tem a cobertura vegetal, que libera ali a matéria orgânica, então mantém aquele solo nutrido, tá? Quando o indivíduo ele invade uma Uhum. área daquela, desmata, né, deixa o solo desprotegido, com o passar do tempo, o humus, a matéria orgânica, ela vai ficando desgastada, ela vai sumindo daquele solo. E ele, por si só, é um solo pobre em nutrientes. Né? Então, o cara ele consegue plantar ali durante um período de tempo. Vamos supor que ele consiga plantar durante um ano. Só que ao final desse um ano, aquele solo ficou esgotado em nutrientes. O que ele faz? Como ele não tem condição para colocar ali insumo agrícola, colocar nutrientes, né, para nutrir o solo, ele faz o quê? Ele migra para uma outra região. Ele vai para uma outra área. Tá? Ah, E aí entendi. naquela outra área, Entendi. ele faz tudo de novo. Ele desmata, aí ele planta, aí ele fica lá um ano, o solo esgotou, ele vai para outra área. Com isso, você expande o que nessas áreas? O desmatamento. Então, a agricultura itinerante ela é prejudicial para os países que possuem esses ecossistemas, tá, Carol? Porque acaba prejudicando o meio ambiente, acaba prejudicando o ecossistema. Eu não estou dizendo que na floresta amazônica o problema dela esteja ligado à agricultura itinerante, tá? Lá existe agricultura itinerante. Mas o maior problema da floresta amazônica não é a agricultura itinerante, é a expansão da atividade agrícola desde a década de 70. Que vocês ainda vão ver quando eu for falar de Brasil. No contexto geral, a década de 70 é marcada como a revolução verde do mundo. Quando as máquinas elas chegam nos países, né? As máquinas para trabalhar no campo. Tá? E aqui no Brasil, na década de 70 também que ela vai chegar com os militares. Duas regiões que vão ser ali escolhidas para sediar a Revolução Verde no Brasil são Floresta Amazônica, e por isso que a gente tem discutido tanto, e vocês estão acompanhando na mídia, o tanto que tem sido falado sobre o desmatamento da floresta amazônica, as medidas punitivas, sanções que o Brasil pode sofrer no futuro, que não está muito longe, né? Caso não controle ali desmatamento e queimadas, tá? Mas também o cerrado. O cerrado brasileiro é uma outra área de expansão da Revolução Verde. E é a nossa região aqui. Como nós sabemos, é uma das principais regiões agrícolas do país, né? Região Centro-Oeste, tá? A região onde tem o cerrado presente, né? E aí tem as peculiaridades que facilitaram esse desmatamento nessa área, né, do cerrado. O relevo relativamente plano, vegetação que não é muito alta, galhos retorcidos, o solo muito rico em nutrientes, isso aí facilitou o desmatamento também. Tá? E para a gente fechar essa primeira parte aqui, sistema de plantations. Sistema de plantations é um assunto que a gente fala desde lá do 7º ano, né? Que vocês viram esse assunto, e a grande maioria viu esse assunto comigo. Tá? Sistema de plantation introduzido em países subdesenvolvidos. Por quê? Porque no passado, esses países que hoje são subdesenvolvidos, independentes, no passado eles foram colônias das grandes potências europeias, Portugal, Espanha, Inglaterra, né? E essas grandes potências europeias passaram a introduzir nesses espaços aqui, nesses terrenos que pertenciam a pessoas que também foram escravizadas, como vocês sabem, no caso aí os nativos, né, de cada uma dessas regiões que eu citei, foram introduzindo aqui o sistema de uma monocultura só e voltado sempre para exportação, com a utilização do trabalho escravo. Então, o sistema de plantation ainda está presente
dentro desses países subdesenvolvidos e emergentes. Tá? A gente pode dizer hoje que o Brasil ele não é dependente de um sistema de plantation, porque a gente tem a moderna empresa agrícola aqui dentro. Mas nós praticamos uma cultura de exportação ainda. Né? A nossa grande produção agropecuária, ou seja, os grandes produtores rurais do Brasil, o objetivo deles é vender para o mercado internacional. Né? O objetivo do cara que planta lá milhares de hectares de soja não é o abastecimento interno. O objetivo dele é vender para a China, o objetivo dele é vender para a Europa, o objetivo dele é vender para os países da Ásia, no contexto geral, né? Então, esse é o objetivo daquele cara. Então, ainda assim, o Brasil se configura como um modelo de agroexportação. Mesmo eu tendo falado para vocês há uns conteúdos atrás que esse modelo de agroexportação brasileira ele tinha chegado, né, à sua ruptura, ao seu esgotamento na década de 30. Depois ele se revigora no Brasil com a Revolução Verde da década de 70. O objetivo dos militares era pagar a dívida externa. Então, esse movimento econômico agroexportador ele retorna com muita força. Tá? Então, o objetivo pagar a dívida externa, tem que produzir no campo para poder pagar essa dívida externa que nunca conseguiu, né? Pagar, foi paga depois. Tá? Uma outra prática, monocultura. Então, sempre uma atividade, né, sendo produzida nesses países ou no campo desses países. Então, você tem cana, você tem café, você tem soja, tá? Então, você pega uma grande propriedade, que nós definimos também como latifúndios, para quem esqueceu esses termos, todos eles estão aparecendo aí para vocês, grandes extensões de terras para produzir uma só monocultura. Então, o cara tem um grande latifúndio, lá ele coloca o quê? Café, né? E dali aquele café é para exportação, tá? Tem um grande latifúndio, ele produz o quê? Soja, dali é para exportação, tá? Aí ele tem lá um grande latifúndio e ele coloca ali algodão para exportação. Todos esses produtos que eu citei aqui, dos grandes latifúndios, e dando o exemplo do Brasil, mas isso é um exemplo que a gente pode citar como global, tá? Então, todas essas características, grande latifúndio, monocultura, exportação, nós estamos falando de produtos que estão indo para a balança comercial. O termo utilizado para esse tipo de produto são commodities. Então, essas são commodities. Não servem, não são alimentos. Servem como mercadoria para abastecimento ou venda, né, exportação, para entrar diretamente na nossa balança comercial. A gente vai falar de balança comercial também nesse conteúdo, justamente a gente poder entender o que é uma balança deficitária, superavitária, né? Então, tem que entender essa relação. E tem que entender também o que são essas commodities. Tudo que a gente produz para exportar é commodity hoje em dia. Tá? Dentro do modelo agroexportador. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisinha, gente? Esse panorama aqui da agropecuária mundial é o que a gente vai falar durante todo esse conteúdo, tá? Seguindo aí essa ideia, né, de produção, de estilo de produção, quantidade de produção, o destino dessa produção, beleza? Citando, eu vou trazer aqui outros modelos, por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, né, modelos agrários e do Brasil também, para que a gente possa ter um entendimento ali e analisar. Beleza? Bom, nossa aula hoje ela é mais curtinha, né? Então vai até Chamada, 11h10. Chamada.